Depois de arroz cru, pernil queimado e muito ovo quebrado, nossos cozinheiros de meia tigela descobrem que não conseguem nem ferver uma água. Seus pratos foram um fracasso, mas ao menos deu para provar algumas iguarias dos demais concorrentes. Para não passar vergonha, Troá preferiu até ficar tocando com a banda local ao invés de participar da competição, e assim conseguiu alguns trocados para o grupo seguir viagem. Reunidos mais uma vez e seguindo com o pé na estrada, partem rumo àquela cidade que você já tá careca de saber. No caminho, com a voz rouca de tanto cantar no festival, nosso bardo errante anima a jornada. Um tempo atrás eu acreditei que eu era um super-herói com poder. O mundo era bom e sem medo, só queria brincar. Não entendo porque eu mudei. A gente cresce e esquece o que tem. Ser adulto é apenas aprender a se preocupar. Brincar é demais. Brincou demais. Motivado pela canção, Baldur começa a falar de sua infância, contando para o grupo muitas histórias engraçadas e curiosas. E todos resolvem compartilhar suas memórias de quando eram pequeninos. Se você quer ouvir um episódio bem leve e infantil, bem, então não ouça esse episódio. Olá, aqui é o Tiamat e a brincadeira que eu menos gostava na escola é quando os meus amiguinhos me chamavam pra brincar de bullying. Cara, que pesado. Não é bom. Eu odiava essa brincadeira. Eu era sempre o alvo. Era tudo escuro e quente dentro da lata de lixo, né? Exatamente. Olá, aqui é Troá, o Bardo, e eu tenho uma pergunta pra vocês. Pera, uva, maçã ou salada mista? Brincadeira de criança. Salada. Eu acho que eu prefiro maçã. Era a melhor chance que tu tinha pra beijar alguém e tu nunca beijava ninguém nessa porcaria. Eu não sei se é da minha época isso aí. Ah, tua época é, sei lá. É brincadeira aquela de pular corda? É bem 10 na tua época. Não, é nada, Peppa pô. Pig. Conheço isso pela música do molejo lá. Olá, eu sou o Alda Bonero e quando eu li que o assunto era brincadeiras de criança, eu tentei me policiar. Mas aí quando eu vi que era um conto de caverna, eu caguei pra essa capivara. Meu Deus. What the fuck? Que isso, cara? Não vai dar pra entender nada, vai estar cheio de capivara essa tua frase aí. Foi só de graça. De graça. A frase dele vai estar cheia de capivara. Oi, eu sou o Aldur e a criança que você era teria vergonha de você. Cara. Ah, o Bron concordou ainda, né? É, mas é verdade. Bora mudar esse cenário aí então, Bron. Que tá... Eu queria ser um super-herói, cara. Eu não sou um super-herói. Ah, eu queria ser feliz só. Também não sou. Venha Também chorar. não deu muito certo pra mim. O Bron queria ser grande. É. Queria fazer sucesso. Tamo aí, né? Queria fazer sucesso, entrou pro Dragão Careca. Ah, que baita... Aqui é o Bron e... Alda Bonero. Oi. Sabe qual é o óculos preferido do Michael Jackson? Cara, que medo, cara. Qual que é? É o Chili Beans. Who's bad?
Que merda. Ai, cara, ainda bem que não era uma piada. Não, jamais. Ele simplesmente puxou o Michael Jackson por motivo nenhum, né? Não. É justamente deixar aquela expectativa que não é suprida, entendeu? No geral, eu queria dizer que a abertura de todo mundo foi uma merda. Como sempre. Não, eu acho que tem vezes que ela é boa, ou pelo menos de alguém é boa, sabe? Agora não, ninguém se salvou. Pelo jeito, o Baldur ia ser um dos que ia brincar de bullying comigo, né? Tô sempre reclamando. Aventureiros e aventureiras, então hoje a gente... Caso vocês não tenham notado, e tudo bem se não tiver notado, porque não fez muito sentido essas intros aqui, mas a gente vai falar sobre brincadeiras de criança. Então, a gente vai contar um pouquinho sobre a infância de cada um e o que a gente fazia quando era pequeno, né? Eu queria só dar um aviso antes de começar, que é para as pessoas não pararem o podcast para olhar o calendário. Hoje não é Dia das Crianças, a gente só tá fazendo um tema aleatório bem longe do Dia das Crianças. O miserável é um gênio! É só porque a gente não tinha nada melhor pra falar, né? É, exatamente. O assunto principal tá vindo aí com o Troá, né? Por que a gente escolheu assim? What? Quê? Não entendi. Não, que a gente decidiu esse assunto por causa de uma história que o Troá contou, né? É verdade, é verdade. Pior. Uma história de assassinato, não é? Que? É uma história de guerra, na verdade. Olha, História de guerra e assassinato, mano. É. Vai ter tudo nesse podcast, menos brincadeira de criança, né? Vai ter restos mortais. Meu Deus. Vamos começar então o nosso episódio sobre brincadeiras de criança. Como é bom, como é bom. Tá, gente, então eu já vou começar aqui fazendo as honras, né? Uma brincadeira que tinha muito lá perto da minha casa, porque eu morava no interior, eram os moleques ali da volta da vizinhança se reuniam pra jogar um jogo que eles chamam de taco, que basicamente consiste em duas crianças com um pedaço de pau. Quanto mais perigoso, melhor. Essas brincadeiras são duas crianças com um pedaço de pau, 2 litros de garrafa PET vazios com um pouquinho de terra dentro, e as crianças basicamente se dividiam em 2 duplas, que seriam as crianças que estavam com taco e as crianças que estavam com a bolinha. Tinha uma bolinha também na história. Então, basicamente, é um jogo onde as crianças que estão com a bolinha têm que tentar derrubar os litros das crianças que estão com taco de uma maneira que elas não estejam com taco dentro de um buraquinho que faz na rua. Sabe como é que escolhia quem é que começava com a taco ou não? De uma maneira muito higiênica, né? Uma das crianças cuspia em um lado do taco e jogava o taco pra cima. Primeiramente se torcia pra não cair na cabeça de ninguém. E daí uma das crianças escolhia se queria o lado com guspe ou com sem. E daí quando o taco caía, dependendo de como ele caísse, uma criança ganhava, né? Porque um par ou ímpar era muito hardcore. É tipo um cara ou coroa de alguém que não tem muita noção do que tá fazendo, né? Não tinha dinheiro mesmo pra ter moeda. Uma vez a gente ficou quase um mês sem jogar taco de noite, que o desgraçado acertou o poste que tinha bem na frente da rua. Quando ele foi rodar pra cima, a CE levou um mês pra ir lá consertar o bagulho. Ué, Depois das 6 mês. acabava o jogo. Ah, cara, eu tinha o meu taco personalizado, pintado, todo esculpido. Eu sou rica! Eu sou rica! Eu era um cara que investia nas Mas nas isso aí é paradas. normal. Todo grupo de taco tinha um playboy, tá ligado? Pintava o taco. Uma vez eu tentei pintar o taco Errorex. Eu gastei o tubo inteiro, deu 20% do taco, eu desisti. Ai, que burro! que merda de ideia, cara. Tu olhou pro tamanho do taco, tu olhou pro tubinho do Errorex e tu pensou, por que não? É isso? Foi isso que tu pensou? Tu pensou que tinha como dar, tinha alguma chance de pintar todo aquele taco? Eu não manjava muito de números, né? Deve ser por isso que a gente não fazia para o ímpar. Tiamat, todo grupo de taco tem um playboy e o que joga de peixeira, que acho que é um taco, né? O cara pega uma tampa, uma panela, gruda na boca, não tem como errar, né, cara? Então, eu joguei taco uma vez só, pra falar a verdade. Porque... Marcou tua infância mesmo, O cara porque, trouxe uma olha brincadeira de infância que ele jogou uma vez só. Agora ele vai falar que já tinha 18 quando jogou, tá ligado? Aí deu. O cara bateu tão forte no Tiamat que ele tá assim até hoje, por isso que ele se lembra. Mas foi mais ou menos isso, deixa eu contar.
Meu Deus. Então, a gente foi jogar taco, eu pela primeira vez ali, todo empolgado. Que eu não era um cara que saía muito de casa, então eu tava todo empolgado que ia jogar taco na rua com o resto dos meninos. E daí eu fui jogar e na minha dupla perdeu a jogada de guspe ali. E a gente ficou nas bolinhas, então a gente ficava mais atrás. Só que eu não calculei exatamente muito bem qual era a distância que eu tinha que ficar atrás do cara. Então, quando o meu colega de lá jogou a bolinha pro membro da equipe adversária rebater ela, ele levou o taco pra trás e me deu com o taco na cara. Meu Deus. Não, cara. Tá explicado muita coisa. Não, cara. Deu com o taco na cabeça e eu desmaiei, cara. Não. Cara, Isso não pode ser verdade, cara. Eu não acredito. eu tava Eu me não arreando, era acredito verdade nisso, o troço, né, cara? Eu não acredito nisso, Tiamat. Cara, eu apaguei. Criou um galo do tamanho de outra bolinha de taco, sabe? Parece que entrou pra dentro da minha cabeça. E daí, desde então, depois desse acidente bonito e feliz, eu não quis mais jogar taco. E essa é toda a história Aí que eu ele tenho. investiu em desenhar cartinhas, vender Nunca- cartinhas. Exatamente. Nunca jogou taco. Começou o jogo, se agachou ali, levou uma raquetada no meio da cara, desmaiou e nunca jogou taco. É, mas é que não eram tacos pra jogar taco. O pessoal simplesmente pegava uma cerca velha, arrancava uma madeira. É. Ah, mas isso é o taco de jogar taco, cara. Se o cara tá com um negócio diferente, tá fazendo errado, não tá jogando taco. Eu não sei nem como é que as crianças conseguiram levantar uns troços daquele, porque eram umas coisas muito maciças, sabe? Que horror. Não sei, acho que tu não lembra direito, tu levou uma porrada muito forte na cabeça. É possível, é possível. Aqui a gente tinha quase um taco profissional, tinha um que era bem levezinho, até eu não sei se valia a pena lixar as pontas ali, deixar Ah, arredondado. tá, era um taco de fibra de carbono agora. Não, era um taco certinho, só que Nióbio, ligas de nióbio. o grande problema era que a gente jogava meio perto de um mato que tinha aqui, então sempre perdia as bolinhas. Bolinha verde no meio do mato, né, cara? Nunca mais Achar achava. é horrível. Bolinha perdida, né? É. Tempo pra 2. É, exatamente. Aham. É, se pintasse de Errorex não tinha perdido, viu? 3 pra trás, entrega os tacos. E só ganha se cruzar 3 vezes e cruzar os tacos no final, né? É, sim, tem que bater. Se não Se não cruzar. cruzar, não é. Mas eu acho que cada lugar tinha suas regras particulares de taco. É, bem provável. Sim, tem uns que só encosta, outro que tem que cair a latinha, depende. É, depois que eu joguei, eles colocaram a regra de se afastar bastante da. Muita gente fazia aquela enganadinha, né? De fingir que vai tocar e o cara levanta o taco no reflexo e tu bate na garrafa. Ah, atrás. sim. Às vezes valia, às vezes não. É. Tinha sempre os truques sujos, né? No fim, a gente tava jogando um jogo que é muito parecido com o que é o beisebol, né? A gente nem se tocava, né? Que tava com uma imitação de beisebol. É, um beisebol para pobres. É, exatamente. Só precisa ter um pedaço de cerca e uma bolinha e 2 litros de refrigerante que tu pode pegar no lixo de Ah, alguém. precisa ter 2 pedaços de cerca. E uma testa. E uma testa. Que filha da mãe! Bom, vou começar falando umas brincadeiras mais leves aí, que não envolvem tanta coisa que machuca. Vocês já viram falar de brincar de médico? Eita. Era o mais velho. Só quando eu fazia posão na casa dos meus amigos. Ah, quando eu era bem criancinha, eu gostava muito de brincar de super-herói. Eu acho que isso é uma coisa que nem o Baldur falou, queria ser um super-herói, né? É o super-homem. Eu acho que é uma coisa que muita gente Ah, mas fazia. aí Aí é que tá, parecia que a imaginação era uma coisa diferente. Hoje em dia parece que não é muito mais ligado ao objeto, a simular essa coisa de ser herói do que tu forçar na imaginação que tu era um herói. Isso, eu pelo menos contato vejo com mais assim. tecnologia faz isso, né? Exatamente. Hoje em dia as crianças não têm mais a mesma infância. Tá tudo pronto, os brincos. É, são coisas diferentes. Mas assim, vocês todos não sei, mas brincar de super-herói é uma coisa que eu fazia muito com amigos, assim, e coisas. Mas- Eu fazia campeonatos de... Eram umas coisas meio simuladas, a gente fazia umas arenas. E aí tinha que lutar, sabe? E a gente tinha poderes que podia usar durante a luta. E aí eu me lembro que cada um podia escolher um elemento. Aí tu escolheu uns 4 elementos. Pela união dos seus poderes, eu sou o Capitão Planeta! Nossa, tinha uma brincadeira muito parecida com essa na escola também. Que eu escolhia um animal e um elemento. Daí tinha um amigo meu que escolhia, sei lá, um hipopótamo. Porra, velho, isso pode ser qualquer coisa, você vai ser um hipopótamo. Aí eu queria ser um dragão, daí tinha um outro que queria ser uma fênix. E daí ele ficava batendo as asas. Na época devia ser muito legal, hoje é só vergonhoso a me imaginar. Ponto pro hipopótamo, né? Eu tô com cara do hipopótamo e é isso aí.
Cara, fez uma boa escolha, se eu não me engano, o hipopótamo é um que tem umas maiores mordidas, mais fortes mordidas, uma coisa assim, se eu não me engano. Ah, então acho que uma criança de 8 anos sabia disso. Mas a gente achava que sabia muita coisa. Talvez a gente achasse que sabia isso, mesmo sem saber isso de verdade. É verdade. Uma coisa curiosa é que tu falou pra escolher um animal, e daí tu tá classificando fênix e dragão como animal. Eu ia dizer isso. Cada um escolhe um animal, daí o cara fala hipopótamo, e o outro fala fênix. Não era pressuposto. O cara do hipopótamo sabia da regra. Tem que ver isso aí também. O dragão era o dragão de Komodo, né, cara? O cara era da Austrália. É verdade? Pode ser. Podia ser. Qual herói tu gostava mais de ser, Tro? Então, a gente fazia essa de elementos e aí cada um escolhia e a gente criava, tipo, toda uma história de personagem, coisa do tipo, criava... a gente criava o super-herói, exatamente. Não, a gente não... teve uma vez que a gente brincou muito de Cavaleiro do Zodíaco, mas aí depois a gente começou a fazer essa coisa de criar um herói, né? Cara, quem não brincou de Cavaleiros do Zodíaco não merece estar nesse podcast. Faça elevar o cosmo no seu coração. Todo mal, combater, despertar. Pode sair agora. Se tiver alguém. Tem pessoas que já estavam bem mais velhas, né, na época do Cavaleiro do Zodíaco. Não importa. O Aldabonero nem deve saber o que é um Cavaleiro do Não, o Zodíaco. Aldabonero sabe o que é um Cavaleiro do Zodíaco. Daí tu força a amizade. Ele foi um. Mas uma coisa que eu fazia também com respeito ao super-herói era ficar tentando descobrir qual que era o melhor superpoder. E daí tu juntava algumas pessoas, né, com seus monóculos e todo o requinte pra fazer um debate formal e civilizado pra tentar decidir qual que era o super-herói mais poderoso de todos, dando argumentos válidos. Mentira! Pra crianças de 8 anos. Mas era muito civilizado, cara. Ele já era nasceu cientista, já. Era muito divertido, cara. O Baldur já nasceu fazendo conta, né, cara? E hoje em dia a gente vê que o melhor deles é o Batman, né? O poder mais poderoso, que é o dinheiro. Que pesado, cara. É verdade. Só lição pras crianças levarem pra vida, hein? É verdade. Se você é uma criança e está nos ouvindo, eu sinto muito. E aí a gente fazia esses campeonatos e aí era sempre assim, a gente se juntava e aí criava toda uma ideia de luta e coisa, o que valia, o que não valia, meu poder é mais forte, meu poder é mais fraco, e aí fazia... Mas no fim decidia tudo na base da paulada mesmo, que acabava virando briga sem poder mesmo, quem derrubar o outro e tocava no chão, fazer comer areia, era a melhor coisa, né? Minha surpresa é se virasse briga com poder, né? Uma coisa que eu fazia por um bom tempo, inclusive, nessa questão de, tipo, briga, é que a gente fazia umas espadas de madeira e uns escudos que eram qualquer coisa que parecesse meio circular, 2 pregos e um elástico pra segurar, e a gente segurava o escudo e a espada e a gente batia a valer. Ó, o pau quebrando, pá, eita, boa! Briga na barra, Cara, era foda. Eu e um primo meu que a gente brincava bastante disso uma época, e era, tipo, pegar a espada e bater contra a espada do outro, e sabe, aquela luta épica ali, até quebrar uma espada ou quebrar um dedo, e assim ia, tá ligado? Era selvagem, mas era muito divertido, cara. Me parece extremamente divertido. A gente construía as coisas, isso era mais divertido, porque se tua espada fosse boa, o teu escudo fosse bom, era mérito teu, tu que construiu ele, sabe? Isso era muito foda também. Nessa vibe de construir armas, aí eu já me lembro que assim, ó, onde eu morava, acho que foi a segunda casa que eu morei, ficava perto de uma... Era tipo uma madeireira, assim, uma serraria, uma coisa do tipo. E aí sobrava um monte de pedaços de madeira, e a gente ia lá nos combros que tinha, assim, de madeira, e pegava um monte de pedaços e construía armas de fogo. Então a gente construía. Caramba, e aí onde é que vocês achavam a pólvora? Os caras eram bons, né, velho? A gente era O cara bom. pegou um pedaço de madeira, fez uma arma de fogo, assaltou um banco. E aí Brincadeira. no começo a gente pegava e fazia as arminhas. Com 8 anos. Fazia as arminhas, tipo, pra fazer guerrinha, e a gente brincava no mato de guerra, assim, era quase como se fosse, assim, um paintball mesmo, só que sem tocar nada, sem projétil nenhum, né? A gente Eu fingia brincava que muito disso, tocava cara, e coisa. muito. Só que daí teve uma época que a gente inventou de colocar uns elásticos preso nos pregos e fazer, tipo, uns disparador, né? Tá, Então a gente é começou a isso. trabalhar. E aí a gente começava a fazer umas munições diferentes. Aí era pedaço de coisa, semente, não sei o quê. Teve uma época que a gente começou a jogar umas frutinhas que tinha numa árvore lá. Cinnamon. Que era aquelas frutinhas... Não, era jambolão. Bah, marca. Sabe? Manchava. Que mancha pra caramba. E a gente botava naquilo e fazia um negocinho assim pra disparar. Como se fosse num estilingue mesmo. Cara...
Era porrada. E aí, tipo, tinha todo tipo de arma, né? Tinha um mais metralhadora, mais não sei o quê. Mas, cara, isso era uma coisa que a gente fazia muito, eu me lembro perfeitamente, assim. E a gente brincava de guerrinha. É que assim, ó, eu morei durante bom tempo numa chacrinha, assim, com açude, plantação, criação de bicho e coisa. E aí, nos fundos da minha casa, tinha uma plantação de mandioca. E aí, a mandioca, ela fica tipo um arbustinho. E aí, tipo, se tu fica em pé, tu só enxerga um monte de arbusto. E aí, se tu fica agachado, tu enxerga só tipo uma floresta dos caules, assim. Então fica muito sinistro, muito labiríntico, sabe? Daquele... Que? Que tá rolando, né, cara? Vai entender. Eu queria dizer que tu ficava... O cara não consegue, ele não vai conseguir. Agachado na mandioca. Ah, não, cara. Ah, não, velho. Em respeito aos meus amigos que ficavam agachados na mandioca comigo. O cara leva os amigos junto. Ah, não, aqui. Se for pra ficar agachado na mandioca, tem que ser em grupo, né, cara? Imagina ele convidando. Ah, agora a gente tá aqui na nossa equipe. Lá tem um mandiocal pra gente se esconder, cara. Fica agachadinho lá, não tem problema, ninguém nos pega. E pior que a gente fazia que só valia na mandioca. Enfim. Fiquei imaginando só a silhueta do Troapo no meio do monte de plantação de mandioca. É que assim, ó, o mandiocal é o milharal do Brasil, né? Não sei se vocês sabem, né? É Era que, como é isso. brincadeira de criança, a gente voltou pra quinta série. Como se por acaso fosse uma novidade desse episódio. É verdade. Tá, e aí de vocês, como é que vocês brincavam de guerra? Cara, eu fazia camuflagem. Eu peguei uma lona e aí grudei um monte de galho atravessado e folha. E aí eu brincava de sniper. Só que o problema é que o sniper fica sempre longe, ninguém sabia quando eu matava. Então eu passava a brincadeira inteira escondido. E quando eu ia ver, tipo, eu ia embora e tava eu lá camperando parado. Assim, Ah, não, cara. O cara é campeão de pique-esconde, cara. e pior que acontecia mesmo, cara. Só que. E aí tinha, tipo assim, se tu tivesse a uma distância que não importava a distância. Se tu visse o cara antes, ele ia cagar. Não, essa distância só pode mano a mano. Aí começava o UFC. Aí, tipo, aí não podia usar as armas, tá ligado? Aí e a gente brincava, tipo, não era soco, mas era imobilização até pedir arrego. Era pinico, 3 tapinhas ou chamar a mãe. E assim. Tinha os 3 tapinhas que era pra manter a dignidade, né? Se O cara trancasse não as mata mãos. leão, o outro não dá os 3 tapinhas, não fala nada, morre. O cara fica 2 horas ali apertando o cara nada. Pô, dente esse cara. Cara, eu sempre fui de jogar futebol, tá? Sempre ia em algum lugar era pra jogar futebol, seja na rua aqui, que eu sempre ficava na frente da casa, ou ia pra algum parque, alguma coisa, era sempre futebol. Só que teve um caso que a gente tava jogando aqui na frente da casa, normalmente ali, como se nada tivesse acontecido, e sempre costumava cair no pátio de uma vizinha, onde a gente gostava de jogar na frente da casa dela ali, que o portão era melhor, não fazia barulho, alguma coisa assim. Peraí, só pra eu entender, tu falou que vocês ficavam jogando ali na frente como se nada tivesse acontecido, mas não tinha acontecido nada mesmo. Sim, era um dia normal, Ah, tá. É que eu não entendi a dramatização que tu fez, cara. Desculpa aí. Daí assim, não sei o que aconteceu, eu sei que eu que chutei a bola, só que tinha pego no pé de um outro cara. Cara não, era criança, eu tinha, sei lá, bem menos de 10 anos. E daí a bola caiu na casa dessa senhora aí de novo, né? E aí a gente foi lá pedir, com maior educação, né? Que nem sempre. Devolve a bola aí. Filho da puta! Quando alguém não pulava lá pra buscar a bola. Só que daí ela falou, não vou devolver. Pegou, fechou. E daí a gente, quero minha bola, não sei. E a bola era minha mesmo, né? Eu, vou querer minha bola, e nada dela devolver, não queria devolver. E eu sei que daqui a pouco teve um mangolão, não sei porquê, que foi lá e chamou um vereador que morava perto. What the fuck? Que? As coisas escalam rápido. Eu me perdi. Exatamente. Quando é que entrou política na história? Senta que lá vem a história. Cara, eu não sei porquê, a gente tava ali conversando com ela, tentando convencer, mas ela já tinha pego, falaram que não ia entregar nada, se fechou, trancou na casa, né? A gente tudo na volta querendo a bola e nada. Só que daí daqui a pouco um foi lá e chamou o vereador que morava perto da gente aqui. Não sei porquê, não sei o motivo, o que levou ele a fazer isso, sei que ele chamou, daí chegou o vereador. E falou, senhora, devolve a bola das crianças, estão jogando aqui, não sei o quê. E ela, não vou devolver nada, sou sem vergonha e tal, pegou e chamou a polícia. Meu...
Cara, não deu Vi, 5 cara. minutos. Daí já tava ali a O pessoal polícia. não sabe brincar, literalmente. Lá. Aham, é que, cara, a bola caía direto ali. E daí o pessoal às vezes pulava e coisa. Daí acho que como ela tava em casa, não quiseram pular. Ah, mas Sei lá o que quebrou aconteceu. alguma coisa? Bagunçou alguma coisa? Ah, não me lembro, mas normalmente quebrava alguma coisa ali, um vaso, fazia barulho na casa dela. Ah, mesmo se não quebrar, meu. O meu vô, as crianças jogavam taco, bola, e ele pegava e guardava as bolas. Aí na garagem dele devia ter umas 35 bolas de tênis, que ele guardava só de ruim. Só de Nossa, ruim, cara. só de ruim. É, Ah, velho. Eu acho que o pessoal me odiava na rua por causa disso. tá explicado. Com razão, Não, né, mas cara? Fica tranquilo, deve ter mais um monte de motivo. E aí o lance se resolveu na polícia? Ah, entraram, foi uma viatura ali, daqui a pouco chegou, e cara, tudo isso em questão de 5 minutos, né? Daí ela bateu a polícia ali, 2 brigadianos, daí foram lá, chamaram meu pai foi lá buscar minha bola, não sei. Sei que deu uma baita de uma confusão. Daí tá, ficou tudo por essa mesa, devolveram a bola, falaram, não joga mais aqui na frente, tá, tudo bem. Daí meu pai, nunca mais tira essa bola aqui da casa, não vai jogar, não vai sair pra rua. No outro dia tava lá jogando, tudo certo, como se nada tivesse acontecido. Como é bonita essa história. Tá Só aí beleza. como se nada tivesse acontecido. Exatamente. Isso aí ia chegar no final. Mas, ô, meu, agora vamos parar pra uma reflexão, tá? Imagina tu ser tão capivara que a polícia tem que vir pegar a bola das crianças da tua casa porque tu não quer devolver, cara. É bravo, né? Ô, meu, por que isso, tá ligado? Por que, cara? Qual que motivo leva uma pessoa a não devolver a bola das crianças, cara? Eu não sei nem se foi ela que chamou a polícia ou se foi alguma das crianças ali mesmo. Não faz Todas, sei lá. sentido, cara. Não É que faz você o é uma menor pessoa sentido. velha, daí toda hora. Porque é toda hora, meu. O Bron contou um caso, mas é toda hora que cai bola lá. Não sei como é que. Consegue, parece que é de propósito, né, Bron? Que toca com o parte dos outros. E bati, né, cara? Os caras jogando no campeonato. E os velhos começam a ficar irritados. Mas assim, pelo menos na época que eu era piá, se tu fosse morar numa rua que tinha criança, tu sabe, a casa desvaloriza já por causa disso. Tu sabe, cara. A criança brinca na rua. Ainda mais é chão, assim, é areião, assim, na frente da Brincava, rua. né, ô Baldur? É ali Brincava. que as Hoje em dia é crianças só a vão brincar. internet. Ah, mas não é a capital, né, cara? Era Hoje em mais dia não é afastado. mais criança raiz, não. Hoje em dia, se tu chega pra uma criança e pergunta se ela sabe o que é um videocassete, tu sabe o que ela responde? Não sei. Imagina que absurdo. Eu achei que havia alguma coisa. A pessoa nunca rebobinou uma fita cassete na vida. Não, quando o Bron falou que chamaram o vereador e depois chamaram a polícia, eu tava esperando o exército no final da história. Tudo não faz nem sentido, né, cara? O que tem a ver o cara? Não faz sentido nenhum, cara. A bola vai parar na parte de uma pessoa, daí aparece o vereador, depois aparece a polícia pra conseguir tirar a bola de lá, velho. É bravo. Ah, então, gente, eu tenho mais uma brincadeira aqui que eu fazia, que se transformou num pesadelo depois. Que basicamente era o seguinte, eu era um cara que eu ficava muito em casa, porque a minha mãe ia trabalhar e por motivos bem óbvios ela não confiava em mim pra ficar brincando na rua. Então ela me deixava dentro de casa e falava pra eu não sair. Obviamente isso não acontecia. Mas depois eu vou contar mais a respeito disso. Saía, levava uma tacada na cabeça e desmaiava. Aí depois tinha que dar razão pra mãe. Exatamente. Teve uma época que eu comecei a fazer jogos de cartas. Por exemplo, eu jogava muito videogame, então eu pegava os videogames da Nintendo ali, pegava os personagens, Mario, Luigi, e fazia um joguinho de carta onde tu tinha as cartinhas de cada um, e conforme tu jogava com teu baralho contra os teus amigos que também tinham o baralho dessas cartas, as tuas cartas ganhavam um nível e iam aprendendo novos ataques. Então, as tuas cartas, quanto mais tu jogava, mais forte eram as tuas cartas. E depois isso evoluiu também para um jogo de tabuleiro. Foi bem na época que começou a ter os Medabots ali, então eu fiz um jogo de tabuleiro onde tu tinha teu próprio... Cada menina ali da volta da minha casa tinha seu próprio robozinho, e daí tu jogava no tabuleiro, tu ganhava as peças do coleguinha quando tu ganhava dele, ganhava um braço, uma perna pra tu equipar no teu bicho e deixar ele mais forte ou com alguma resistência. Era bem complexo até. Eu, pra uma criança, eu era até bem bom em fazer coisas que não iam me dar dinheiro no futuro. E Pelo daí... menos é o que tu achava depois de ter levado uma porrada forte na cabeça. É verdade. Era a percepção que eu tinha. Só que daí, cara, eu curtia muito. Eu fazia, sei lá, 10 páginas de regras escritas à mão, sabe? Eu fazia tudo direitinho, assim, fazia mapas diferentes pro pessoal ir jogando. Se enjoasse no mapa, tinha outro, botava uns itens, fazia um monte de coisa. Só que o que aconteceu? Começou a ficar famosinho esse jogo na vizinhança. Então começou a vir uma galera jogar aqui em casa. E chegou um ponto que às 7 da manhã tinha gente batendo na janela do meu quarto. Meu Deus.
Então, chegou um ponto que eu tive que pegar o jogo e dar para as crianças o jogo para elas levarem embora, fazer um ritual satânico, sei lá o que fizeram com os jogos, porque o pessoal ficava das 7 da manhã até as 11 da noite me chamando na frente da minha casa. Aí tu vai procurar o que aconteceu com o jogo, alguém publicou o jogo e tá muito rico, tá ligado? Faltou a noção de mercado no Tiamat, né? Ele podia estar milionário. Tu podia ter vendido o jogo, cara, e feito mais jogos. Eu tinha 12 anos, cara. Era a Tormenta com outros nomes ali. Né? Já tinha momento de saber o que era dinheiro já. Nossa, cara, eu sei que foi um estresse muito grande, que a minha mãe começou a ficar muito irritada com isso e começou a me dar castigo de não deixar jogar mais, e eu falava, mãe, por favor, mãe, me dá o castigo. Não aguento mais jogar isso. Tipo, se voltou contra mim, sabe? O cara querendo castigo pra não brincar. Que criança. Se vê claramente os traços do traumatismo craniano que o Tiamat sofreu. É possível, é possível. Seguindo a ideia de guerrinha, às vezes eu ia visitar meu primo, ele tinha uma chácara, e era um lugar bem maior onde eu morava, né? Lá onde eu morava tinha, uns porquinhos, tinha uns... O dia que ele vê uma onça no meio da mata. Pato, tinha umas mandiocas só, e era isso, né? E aí lá no meu primo, não, lá no meu primo tinha vaca, cavalo e de monte, né? Aí um belo dia a gente tava lá, andando no mato, aí alguém levou uma bostada na cara de alguma coisa. Uma bostada. Brincadeira alguém saudável, levou, mas bem sabe? Tipo, voou assim do nada, assim, tá? E aí começou, né? E aí a gente inventou de fazer uma guerra de bosta de vaca e cavalo. E aí... a primeira coisa que eu fiz foi correr, tinha um galpão. Aí entrei no galpão. E aí, um primo meu tinha tipo uma caixa d'água branca, assim, tipo concreto, que ficava do lado do galpão, assim. E subiu lá pra cima e levou sei lá. Assim. Aí que tal, o pessoal começou já a pegar bosta e me levar e fazer estoque, coisa, e começou a se esconder pra fazer a coisa. Os caras fizeram um estoque de bosta. E aí eu cheguei dentro do galpão, tinha mais bosta, era de cavalo. E a bosta de cavalo, ela é meio redondinha. Então pra jogar, ela tem uma aerodinâmica bem diferente. Porque uma pedrada. A da vaca, ela vareia no ar. A gente tá falando de aerodinâmica. Ela se desmancha, ela vareia no ar. Se tu pegar uma calota... Especialista aqui falando da aerodinâmica da bosta dos animais. E o pior é que uns pegavam umas verdes ainda, que estavam tava quente até. Não, nas minhas brincadeiras a gente botava a regra assim, que não podia bosta mole. Ah, não, vale tudo. Pois é. Não, e o pior é que eu tava de camiseta branca, sem mentira nenhuma. Eu de camiseta branca, bem louco. E não que isso fazia muita diferença, porque eu não ia lavar mesmo, então não é nem aí, né? E assim, era uma loucura, né? Era bosta falando pro teu lado, e gente acertando. Um amigo meu levou uma bostada na orelha. Chegou a entrar pra dentro do ouvido. Ficou uma semana inteira com bosta no ouvido. Imagina o fedor do ouvido do cara, velho. Mas sabe que merda, cara? Que brincadeira. Se a mãe do Troá quisesse chamar ele de guri de merda por ter sujado a camisa, né? Tá completamente correto. A pior é que eu não levei muita bostada, eu me escondia, velho. Soube guerrear. Esse é o tal de um cagão. O meu primo lá que pegou o high ground lá e ficou... Ele assistiu Star Wars, sabia que... Eu entendi a referência. Não, vantagem, levou umas bostas, mas aí quando acabou o estoque dele que tinha que descer, né? A gente ficou esperando, né, ele descer. E a gente esperando, daqui a pouco ele vai descer. Mas se ele fosse mais esperto, ele ficava com um cavalo do lado, né, mano? O cavalo cagando em cima da caixa d'água, tá ligado? O cara tava uns 4 metros em cima. Enfim, era isso. Era uma brincadeira bem fértil, assim, sabe? É bem fértil mesmo, né? Fertilismo. Eu ganhei um patinete. Caraca, imaginei já o cara descendo a loma de patinete bem louco. Olha só. Não, cara, e pior é que eu sempre descia, um baita de um lombão que tem aqui perto, né? Eu sempre descia ele dia normal, assim, normalinho. Né? Como se nada tivesse acontecido. Agora tu vai contar que um dia tu foi parar dentro do pátio da vizinha e ela não quis te devolver. Cara, pior é que eu sempre desci aquela lomba assim, meio que não tentava ser mais rápido, assim, naquela época eu tinha, cara, 7, 8 anos, assim, menos até. E daí eu sempre descia normal, não era questão de ser mais rápido ou não. Eu sei que tava descendo como um dia qualquer, e daí tinha uma pedra no caminho.
Olha. Que filha. Eu nunca sei. Ah, não, cara. Patinete é aquele que tu anda em... Não, os dois tu andam em cima. Mas é aquele que é um em cada pé ou que tu monta em cima? Não, esse é o roller. Ah, tá. Não, que tu fica as duas rodinhas. É tipo um skate com duas rodas e uma haste. Cara, eu sei que assim, ó, eu vi aquela pedra assim, sabe? Quando para o tempo e passa toda a tua vida. Cara, eu bati naquele troço assim. Cara, eu caí. Eu acho que é na metade da lomba, mais ou menos. Eu desci toda a lomba, como se fosse uma lixa no asfalto. Cara, eu sei que assim, eu tomava banho depois e tinha pedra, tinha pedacinhos de pedra assim na minha coxa. Ficou toda aquela parte do lado. Cara, foi um horror aquilo aí, foi um horror. É a coisa mais linda do tombo, né, cara? Imagina só a criança voando, tu bate na pedra, voa um troço pro lado e o maluco lá voando, rolando. A dica é, pra descer lomba, tu tem que usar um carrinho de lomba, cara, não um patinete. Pois é, cara. É verdade. Cara, foi um horror. Então, eu tenho um primo meu que ele nasceu com uma condição que ele tinha que tomar muito cuidado pra não bater com a barriga dele, porque ele podia morrer, sabe, se ele batesse, até ele ficar adulto, porque ele tinha um órgão... Assim? Ele nasceu com tipo um órgão de adulto, sabe? Então ele tinha que tomar cuidado pra não bater, uma parada assim. E daí o médico explicou isso assim pra ele, que tinha que tomar cuidado e tal, e na cabeça dele... Ele entendeu, tenta se matar da maneira mais idiota possível. Nossa. Se encontrar. Tentando me controlar pra não morrer. Foi mais ou menos assim. Então o que ele fez? Ele. Vocês conhecem aquelas bicicletas que eu acho que é barra circular, que é uma bicicleta meio grande, assim, meio antiga. Sim, barra forte. Então, ele morava numa cidade que a cidade praticamente era uma inclinação, assim, sabe? Então tu podia pegar uma bicicleta, se jogar de um lado e só parar quando chegasse do outro lado da cidade, sabe? E daí ele teve a brilhante ideia de pegar a bicicleta do pai dele e descer essa... Ai, meu. essa inclinação. Cara, o que eu vou dizer? É claro que tinha uma pedra. O maluco bateu com a roda na pedra. A roda virou, ele caiu no paralelepípedo direto. Nossa! Ele bateu com o cotovelo e quebrou o braço. Só que sabe o que é o pior? Ele caiu de cara no paralelepípedo e quebrou os dois dentes da frente. Meu Deus, cara, coitado, velho. Ele não tinha os dois dentes da frente, tá ligado? Tinha todo o resto. Ele parecia um senhor de 80 anos, sabe? Ah, que merda, mano. Era um grampeador. Ô, Tiamat. Foi muito idiota. Falando de tombo, conta aquela história. Conta, por favor, conta. Ah, tem um amigo meu das antigas aí, que ele falava as coisas meio errado, e daí ele era vizinho meu, morava na outra rua, assim. E daí ele ia direto lá em casa, e um certo dia, assim, mais chegando por umas 7 da noite, por aí, eu tô em casa, assim, jogando videogame, quando eu ouço um barulho de acidente, sabe, de coisa raspando e gente caindo e gritando na rua. E daí, daqui a pouco batem na porta da minha casa, eu vou abrir a porta, tá esse meu amigo. Que nome eu posso dar pra ele, cara? Fundeiro. O Fundeiro, é. Meu amigo Fundeiro, ele tá na porta com o joelho todo lanhado, saindo sangue, todo machucado. E ele pede, preciso ir no banheiro pra passar um papel higiênico, tirar isso daqui. Aí eu, tá, beleza. Aí ele volta pra mim e fala, não, botaram uma rampinha de concreto aqui na frente. Eu fui chegar de bicicleta, fui dar um cavalinho de pau e quase que eu resbalo. O cara foi quase aí. Imagina se tivesse resbalado, tinha se matado. A perna do cara parecia que ia se descolar do resto do corpo a qualquer momento. Cara, mas o Fundeiro era muito foda. Tinha uma comunidade do Orkut pra ele, cara. Ele era muito foda, cara. E ainda em danos físicos, uma vez a gente tava brincando de pular corda. Olha só que brincadeira. Legal. A gente amarrou uma corda, um baita de um cordalhão ali num poste. Nem sei se essa palavra existe, um cordalhão. Cordaço. Uma corda num poste, assim, tava brincando, só que no meio da rua, quando os carros estavam passando ali e tal. E daí daqui a pouco passou um carinha de bicicleta ali, um gurizinho, que morava aqui perto. Passou pelo meio da nossa corda, a gente pulando, né? Que absurdo, né? O cara passando aqui, que horror. Poxa, que absurdo. Olhando pra um lado, olhando pro outro, daqui a pouco o cara passa de novo, assim, passa olhando ainda, assim, que filha da puta. Já sei onde isso vai dar. Daí daqui a pouco assim, vamos fazer assim, quando ele vier, a gente puxa a corda e na nossa cabeça ele ia dar alguma coisa ali, ele ia parar e ia ficar parado no tempo ali, sei lá, né? Daí tá, beleza, ele falou, passa aí agora, nós vamos fazer um troço aqui, não sei o que. Tá. Paulo, ainda provocou ainda, né? Não, mas faz a parte da brincadeira aqui, ó, faz que agora tá brincando com a gente, não sei o que, passa rápido aí. Cara, o cara pegou uma velocidade assim, veio com tudo na bicicleta, veio, quando ele tava perto, assim, a gente puxou aquela corda, dando no pescoço do maluco.
Criança é tudo do mal, cara. Cara, eu sei que ele ficou parado na corda, a bicicleta continuou indo assim, ele ficou parado naquela corda ali com o pescoço. Cara, o guri começou a chorar, pegou a bicicleta, foi pra casa assim, tá, fechou todas, né? Se machucou, sei lá, azar, sei lá. Azar. Daí eu sei que daqui a pouco eu olho assim, cara, apareceu uma tropa vindo, tava ele, a mãe, o pai, o vô, tudo em direção à minha casa lá. Eu sei que tinha um amigo nosso. Cara, tinha um amigo nosso junto ali, o cara pegou e se mandou correndo, nunca mais. Daí a gente olha aquela tropa vindo assim, todo mundo foi lá falar com meu pai lá. Não sei o que, falaram com o meu pai, falaram com o pai de um amigo meu aqui também, que tava na brincadeira, né? E, cara, foi um horror. Eu nem me lembro o que aconteceu, acho que meu pai me botou esse castigo. No mínimo, né, cara? Era o mínimo. Eu sei, cara, o pior é que a gente olhou depois, assim, os pais mostrando, olha aqui, que teus filhos fizeram, não sei o que teu filho fez. O pescoço do guri, assim, parecia uma banana vermelha, assim, no pescoço do cara da corda, cara. Pô, eu nunca vi uma banana vermelha. Imagina, uma era o pescoço. Caralho, mano. Que violência essa infância de vocês, cara. Ah, mas isso aí é leve. Uma vez a gente foi brincar de pegar e o amigo meu não viu que tinha arame farpado e quase se degolou. Ah, mas daí ele fez isso sozinho, pelo menos, né, cara? Não teve maldade. Foi ninguém que causou isso aí. Ele não viu que tinha arame farpado e atravessou batendo no arame farpado, sabe? Cortou todo o pescoço dele. Achei que o moleque ia morrer. Mas tá bem, virou traficante. Que isso, cara? Tinha uma brincadeira que a gente fazia na rua, que era assim, ó, tu tinha aquelas bolinhas de... Não é as de tênis, aquelas outras de borracha, sabe? Que quando pega forte, chupa assim a pele, sabe? Aquelas que ardem, aquelas que machucam, a intenção tinha que ser com aquela. A gente já falava, não me vem com uma bolinha que chupa a pele, velho. Que bola é essa, velho? A bolinha que chupa, tinha que ser. E aí nós comprávamos... Nós fazíamos assim, a gente tinha que fazer 3 buracos no chão, assim, e aí tu ficava do outro lado da rua, e aí os buraquinhos ficavam na calçada da frente, assim. E aí tu tinha que tocar de um jeito, não era um buraco muito fundo, que a bolinha caísse dentro do buraco. Aí cada um tentava uma vez. E aí o primeiro que acertasse tinha direito a dar uma selada. Tipo assim, se tivesse 5 jogando, se eu acertasse no buraco, os 4 ficavam na parede, eu escolhia em quem eu ia fazer a selada. Eita! Né? Daí tomava ali uma distância de 2 passos e... usava a maior força e conseguisse dar com a bolinha nas paletas. E aí tinha uma regra, que não podia chorar e não podia chamar a mãe. Vai morrer. Não podia chorar. Se chamasse a mãe, ia segurar, e aí os 4 iam dar selada no cara e não ia deixar o cara sair, entendeu? Com certeza a mãe ia aparecer e ia ser cúmplice disso. Só brincadeira saudável, né, meu? Só que aí um dia um conseguiu fugir e foi chamar a mãe. E aí depois ele nunca mais brincou, porque toda vez ele descobriu que a gente não fazia nada com ele, a mãe dele vinha nos xingar e correr de chinelo toda vez. Mas era brincadeira saudável, cara, porque é muito legal tu dar uma selada no cara assim, tu vê o cara abrindo o griteiro. Ai, pai, para! Se contorcendo, parece uma lagarta lombrigosa, sabe? Mas chega a tua vez também, né? Chega, e eu vou te falar. Uma hora vai chegar, né? Bota a doer aquela bolinha. Aquela chupada nas costas. O problema é que não é legal levar a selada. E a chance de levar uma selada é maior do que de dar uma selada. Sem dúvida. Se o cara escolhesse e acertar sempre em ti, né? Uma coisa, vocês já brincaram daquela brincadeira, assim, que tu faz um círculo com o indicador e o dedão, assim, e aí tu bota perto do joelho, e aí se o cara olhasse o buraco, ele tomava o soco. Vocês brincaram disso? Que já? isso, Nossa, cara? Que merda é essa? Não tô ligado. Isso nem é uma brincadeira, cara. É sim, cara. Só agressão gratuita, tá ligado? Não existem regras decentes pra isso. Não tem como tu ganhar, não tem... Só perde. Só perde. Ou tu perde tempo, ou o cara leva o soco. Tem regra assim, isso aí. Se tu conseguir botar o dedo no meio do buraco, sabe? Caralho. Aí tu tem direito a dar um contra-soco no cara. Aí o cara... Contra-soco. Direito a dar um contra-soco. Porque o soco tu vai levar e azar é teu. Valdur, tu participou daquele campeonato de Antônio Nunes na frente do... Meu Deus, cara, sim, velho. Cara, campeonato de Antônio Nunes, velho. Aquilo era de uma época pra se esquecer, cara. Ah, não era aquele que tu batia na perna e daí eu que aguentasse Não, é que primeiro... eu lembrei por causa de coisa de dor, assim. Isso, obviamente, eu não era criança quando eu fiz isso, né? Mas eu me lembrei agora porque essa coisa de bater, né? Ficar chupando a pele, assim, tipo, eu me lembrei disso. Sim, cara, muito. As minhas brincadeiras todas eram assim, meu. Esse esconde-esconde que eu botei aí, o esconde vale tudo. Tu podia, se tu achasse o cara, tu não corria em direção ao poste pra bater, sabe? A tua meta era dar um jeito do cara não conseguir chegar no poste. Dar rapão com o cara a 40 por hora, chacatar a pedra e dar no meio do joelho. O cara tá a 40 por hora, ele tá pelo menos de Garelli, cara. Não tem como o cara vir correndo a 40 por hora. 40 por hora só o Bron de patins.
Ah, não, cara. Era bem saudável mesmo. Cara, eu brincava de uns negócios muito menos agressivos, cara. Tipo Yu-Gi-Oh, sabe? É hora do duelo! Aí os caras vêm dando soco, cara. Ah, Yu-Gi-Oh! Teve Eu joguei muito Yu-Gi-Oh, cara. Comecei a jogar Yu-Gi-Oh bem novo até. E daí o primeiro baralho de Yu-Gi-Oh era um baralho de camelô, assim. Ah, eu Cara, já tive não esse sabia. baralho aí. Mas era um baralho de camelô muito bom, cara. Porque ele vinha com um livro de regras. Era uma coisa que as pessoas não conheciam. Regras pra jogar Yu-Gi-Oh na época. Então, tipo, cara, eu tinha um livro de regras. E pelo jeito nem pra fazer nenhuma das outras brincadeiras, né? Não, a do Abonero não é brincadeira. A gente tem que saber separar o que é brincadeira e o que não é. O Abonero não brincava quando era criança. Ele distribuía agressão gratuita. É diferente. Era o Fusca azul sem o Fusca, né? Não, É isso, mas essa exatamente. coisa de não ter regra, olha, Yu-Gi-Oh! Sem saber as regras é muito melhor do que saber as regras. Porque Yu-Gi-Oh! Quando tu sabe as regras, ele vira um jogo ruim. Cara, Bah, meu, eu só fui ouvir falar em pontos de vida depois, há muitos anos depois. a gente sabia várias coisas porque a gente assistia o anime que é completamente diferente as regras do primeiro anime lá. É. Primeira saga do Yu-Gi-Oh! Aí as regras do primeiro livro de Yu-Gi-Oh! Que saiu são diferentes. Porque o card game saiu depois que o jogo realmente virou um jogo. E aí já era diferente, mas a gente sabia pelo menos aquilo e tinha umas coisas que a gente meio que chegava em acordos, assim, ia jogando. E era sempre muito legal, cara. A gente jogou muito tempo isso. E aí depois de algum tempo, o Yu-Gi-Oh! Tipo, acabou, a memória do Yu-Gi-Oh! Acabou. E as pessoas começavam a jogar bafo com cartas de Yu-Gi-Oh! Na escola. Que é um jogo, Pior. pra quem não sabe, consiste em colocar, cada um vai lá e casa a sua cartinha, coloca a sua cartinha uma em cima da outra, e daí em ordem tu tem que bater na cartinha e as cartinhas que virarem são tuas. Então tu aposta uma carta e se tu conseguir virar mais cartas do que uma, tu ganhou cartas adicionais. E tinha gente que era muito boa fazendo isso. Os caras tinham muitas cartas, obviamente, de camelô, de Yu-Gi-Oh! Porque ninguém vai colocar uma carta de Yu-Gi-Oh! De verdade pra jogar bafo, né? Ninguém é tão idiota. Cara, eu jogava exatamente isso, só que não era com bafo, era com dedinho. Ah, é o dedinho. Dedinho tinha, mas dedinho a gente Cara. colocava as crianças. Se tinha uma criança da segunda série que queria jogar com a gente, ela podia usar dedinho. Não, é que assim, o bafo ele estragava a carta. E o dedinho Não, mas o não. dedinho é muito fácil, Daí é cara. por isso que a gente sempre jogava. Primeiro que vira, leva tudo no dedinho, cara. Não, mas é que o cara fazia as manhas, né? Tu dobrava a carta e tal, já era Tá, cheio mas das tu camadas. imagina fazer essa manha no bafo. Era muito mais difícil, cara. A O manha... meu dedinho era outro, cara, que eu brincava. Ah, meu, tu dava com o dedo dos outros. Tu dava com o dedo dos outros. O dedinho do ET. Tu juntava o dedo meio e o indicador, e aí tu deixava o cara bater. E aí quem aguentasse mais paulada no dedinho. Ah, sim, isso aí sim. Ah, sim, sim. Ah, mas isso aí é guerra de Mas que não dedinho. ia ter paulada no meio da brincadeira. Existia, cara. Isso. Vai até sangrar, né? Fica vermelho aquele dedo, assim que eu vou te contar. Parece uma banana vermelha, como diz o da Bonero. Era muito adepto desse tipo de brincadeira violenta aí. Ah, mas eu jogava bastante também o Yu-Gi-Oh! Essa no início, assim. É, o Yu-Gi-Oh! Me ensinou sobre economia. Eu fazia os baralhos das cartas que eu via na TV, eu vendia na escola. Eu contei aqui no outro Dragão Careca que eu fazia isso. Mas era uma merda, porque às vezes tinha uns negócios que apareciam no desenho que invocou aqui o Rei Caveira, que ele faz isso daqui, faz aquilo lá. E cada vez que invocava era um negócio diferente, daí eu ficava pensando, como é que eu vou botar isso aqui numa carta? Eu não vou sentir nenhum, né? Cara, uma história também. A gente só tinha baralho, nada original também, mesma coisa igual o Baldur ali. Só que o nosso era tudo em inglês, a maioria, quando não era em japonês, aqueles bagaceiros. Ah, às vezes tinha uns espanhol também, Sim. cara. Cara, o nosso em inglês, assim, eu sei que era bem na época, assim, do começo da internet, computador, nem tinha muito essas coisas ainda. Daí eu me lembro que uma vez eu tinha assim, cara, eu tenho um tradutor de inglês, dá tuas cartas que eu vou traduzir. E não era a carta que tinha no desenho. Olha aí. Era as cartas bagaceiras, assim, né? Tinha os troços escritos lá, tinha os monstros, tinha os efeitos. Daí eu traduzia as mágicas, as traps ali, a armadilha e os efeitos, né? Só que eu pegava e não tinha porra nenhuma. Eu só tinha um computador, eu não tinha tradutor. Eu pegava e inventava as traduções. Eu já ia dizer que tu era burguês tendo um tradutor no computador, porque eu fazia as traduções Não com tinha dicionário nada. de inglês sorrado. E era muito massa, porque, tipo, os monstros de Yu-Gi-Oh! Que tem efeito, eles estão escritos efeito, ou effect. E aí a gente Sim, era tão exatamente. animal que a gente nunca percebeu isso nos primeiros 2 anos jogando Yu-Gi-Oh! Esse é o tal do mula. Então a gente pegava uma carta, traduzia a descrição da criatura que tava nessa carta, e aquilo virava um efeito Ai, que meu a gente Deus. imaginava, e era muito massa. E o jogo só Sim. piorou, cara. Pra mim, o Yu-Gi-Oh! Só ficou ruim quando eu aprendi as regras de verdade. Não, mas eu imagino, né? Os caras começaram a suspeitar da vizinhança do Bro, ia ler o efeito da carta. Ah, dê R$5 ao Bro e você ganha o duelo. O pior é que eu fazia assim, que merda, agora não tem, né, cara? Não vou poder perder esse troço, né? Não vou poder perder essa fama. Daí eu pegava pra fazer a mesma coisa, eu olhava a cartinha ali, esse daí que eu acho que faz isso. Daí eu falava, cara, mas esse daí faz isso, tá certo.
E o cara fudido, né? E era isso. Vai dar certo. Uma coisa também que eu fazia nessa época que eu morava pra fora, perto da casa a gente tinha um açude. Na verdade tinha 2 açudes, mas tinha um que ficava mais pertinho, assim, que a gente gostava de... eu pescava uns lambari lá, umas coisas assim. Eu achava super divertido. E tomar banho de açude, cara, uma vez a gente fez uma jangada também de pet. E, nossa, aquilo foi incrível. A gente juntou, assim, durante um tempão e montamos, assim, tipo, só um bloco, assim, sabe, pra andar em cima e foi o máximo. Durou 12 segundos em cima da água. E o troço meio torto, assim, vai indo, assim. Mas uma coisa porrada que a gente fez uma vez, a gente construiu um balanço de pneu, mas assim, ó, quem tinha feito foi meu pai, né? Ele tinha cortado um eucalipto bem grande, assim, e ele tinha colocado no chão cravado, e aí ele tinha colocado aquilo assim, eu não me lembro se ficou meio na diagonal, não sei, mas era assim, era muito alto. A gente botava aquela corda com o pneu e aí fazia. Cara, aquilo era muito divertido. Aquilo ia lá no meio do açude, assim, ó, longe, assim, voltava e ia. E era um troço, assim, era uma atração, né? A gurizada toda ia lá pra casa pra pegar e andar naquele balanço e se atirar no açude. Era um troço muito, muito incrível. E era uma coisa, assim, que eu fazia bastante nessa época, assim. Vocês já tomaram banho de açude? Sim, claramente. Eu Sim. tomei uma vez, saí com uma sanguessuga, eu fiquei Meu chateado. Deus, Chamate, sempre tem uma história de um negócio que tu fez uma vez e deu muito errado. Não acontece com ninguém no mundo, velho. Só contigo. E tu nunca mais fez, cara. Como é que pode, Ainda bem que ele tá insistindo no Dragão Careca. Pois é, eu ia dizer isso. Como pode, velho? Que absurdo, cara. Eu sinto muito pela tua existência. Banho de açude é aquela coisa, né? Tu não pode estar com problema, assim, de pegar e entrar no lodo, porque com certeza que tu vai ficar todo no lodo, porque, obviamente, o chão... Faz parte da experiência. O chão do piso é o quê? É o quê? Não é uma areia, né? E aí, isso é aquela coisa, né? Tipo, eu acho que hoje não entraria no açude. Óbvio, provavelmente não. Mas, enfim, às vezes a gente ainda tem coisa pior. Mas esse tipo... eu não mergulhava, nunca mergulhei no açude. Na verdade, eu nunca curti mergulhar muito. 2000 anos depois. Quem nunca teve uma crozinha quando era pequeno e botou um pedacinho de tampa assim pra fazer um barulho de moto? Eu já. Isso era legal. Eu botava o copinho do iogurte. A tampa de margarina. Caraca, velho. É muito legal, eu fiz uma vez. E lá vamos nós! Só que daí eu acho que eu errei, botei um CD. E daí... Ué. O CD Não, cara. Mas só te fode, Uma vez só. Meu, eu tenho certeza que tá inventando, cara. Não pode, cara. É sempre... Cara, como pode? sério. Tu já parou pra pensar, cara? Não, para pra pensar no que eu falei, cara. Para pra pensar. Não, mas essa daí eu não fiz uma vez só porque eu insisti e botei a tampinha de margarina Eba. e deu tudo Mas certo. fez só uma vez com CD. Eu gostava muito de brincar de Beyblade. Vou te mostrar do que ele é capaz e você vai ver que é veloz demais. Você vai pro chão e então levanta outra vez. É Beyblade! Foi quase como o Yu-Gi-Oh! Aqui, com Beyblade. Sim, lá. Não sei se pra vocês foi. Lá na nossa cidade também foi uma febre. Pintava os peão coloridos e jogava. Eu jogava peão bastante. O peão era massa também, eu comprei o peão todo, vai ser outra história. No, God, please, no! Não. Vai. A primeira vez que tu jogou um peão, aconteceu o quê, Tiamat? Já que tu cravou ele, cara. Não, eu tava aprendendo a tocar o peão ainda. Daí o pessoal da escola falou que a gente podia participar de uns duelos de peão lá. Que daí eu começava, eu jogava o peão primeiro, eu joguei o peão primeiro. Aí foi até uma menina que ela pegou e jogou o peão dela em cima do meu e rachou o meu no meio. Caraca, Cara, É só merda, é só derrota essa vida aí, hein, Tiamat? Puta merda, cara. Depois eu tentei colar com o Tenaz, não deu certo. a pessoa não sabe brincar também. Cara, eu tive uma decepção grande com Beyblade, cara. Eu jogava peão e tal, mas aí depois eu comprei, adquiri uma Beyblade suada e ela quebrou muito rápido, uma semana, e eu fiquei muito chateado. E aí eu não joguei mais Beyblade. eu nunca tive Beyblade. Eu tive um truque pra Beyblade. Eu ia numa loja que trazia produtos importados do exterior, tudo legalizado, claro, com certeza. Do what you want, cause a pirate is free. You are a pirate. E daí tinha muito pessoal de troca de Beyblade que eles quebravam e não iam lá devolver, sabe? E daí eu pedi pra ele me dar as peças das Beyblades. Daí eu tinha umas Beyblades meio Frankensteins, assim, sabe? Eu pegava um pedaço de uma, outro pedaço da outra que tava inteiro e eu montava. Daí eu tinha umas 3, 4, assim. Era bem bom, porque eu podia escolher qual que eu ia lutar, assim, sabe? Lutar...
Cara, eu era Eu mesmo. vi que o nível de luta que o Tiamat acha que é luta e o nível de luta que é o da Bonero acha que é luta são bem diferentes, né? Aqui a gente tinha meio que o único fornecedor, não sei se era mais ou menos igual. Tinha um único bazarzinho aqui, um único mercadinho, que tinha os Beyblades, né? E daí uma vez, eu não sei de onde que eu consegui, eu troquei com alguém na escola, que vinha de outro lugar, sei lá, e o cara tinha um outro tipo de Beyblade, e eu sei que eu consegui ganhar aquela, que ela tinha, era toda de ferro, e ela tinha um anel de ferro também, um anel pesado. Ah, eu tinha uma dessa também. Cara, eu sei que a gente ia batalhar aqui e o pessoal todo tinha as Beyblades de plástico ali, no máximo um anelzinho ali, forrequinha de metal, sei lá o que era. Eu sei que a minha, cara, quebrava todo mundo. Você é o bichão mesmo, hein, doido? E daí eu comecei a montar as Beyblades. Nossa. E cobrava pro pessoal. Ou seja, eu quebrava a própria Beyblade deles e depois eu falava, não, se quiser eu conserto essa tua aí, sei lá, 2, 3 pila. Melhor Cara, investimento, né, E pior é que, cara, eu ganhei uma graninha. Eu comprava umas, fazia, só que eu tinha aquela minha que era ultra. Muito bom, Bron. Exatamente, eram só 2 parafusos, eu acho. O Bron era o borracheiro que colocava coisa pra furar o pneu do carro na esquina. Cria seu cliente. Exatamente. Ele ganhou uma graninha e depois deu até pra tirar a carteira de motorista. Cara, eu criava o problema, criava a solução, era tudo certo. Tu quer falar do fogueirão ali, ô Doboné? Não. É de machucar também. De machucar Não, também. peraí, só um pouquinho, mas o fogueirão que eu conheço é futebol. Não, mas machuca como o fogueirão? Sim, mas é fogueirão de futebol? Como é que funciona o fogueirão de futebol? Explica aí, cara, como é que Um se no machuca. gol, joga a bola pra cima, chuta a bola pra cima, os outros disputam pra pegar a bola e chutar Tá, pra não, gol. mas não é com a bola no ar? Não, bola no ar é dentro da área só, a gente fazia. É, quem deixasse a bola cair ia pra parede, tomava chute. Né? Ah, não. Meu Deus, cara. Sempre, tudo acabava nisso. Mas meus amigos Vivia numa gostavam tribo de brincar também. bárbaros. Não faz sentido, cara. Todas as brincadeiras resumem em ir pra parede e levar um pau. Olha onde era a região. Analisa. Olha onde eu moro. Não, beleza, faz sentido. Foi mal, cara, não tinha pensado. O Dobolero aprendeu com a dureza da vida, né, cara? Ele realmente morava numa tribo de bárbaros. Eu sofria bullying psicológico, o Dobolero sofria bullying físico. Não é porque eu não sofria bullying, né? Todos igual lá, tá ligado? Ninguém se passava. Isso é bom, cara. Todo Isso mundo é muito pior, simpatia, cara. né? Podia ser muito pior. Tá, gente, mas a gente tá esquecendo o maior hobby aí, né, que a gente tinha quando era criança. A masterpiece das brincadeiras. Eu ia dizer que o Baldur me introduziu, mas ia ficar muito estranho. Gente, cara. Eu comecei depois de adolescente. Eu comecei com a mob. E eu não comecei ainda. Eu comecei com 13 anos, cara, na casa de um colega meu, ele me convidou pra ir lá, que ele ia me mostrar um troço diferente. Parei com a maconha, vou usando crack. Chegou lá, tinha um pão no chão, todo mundo numa rodinha. Então, eu cheguei lá, tava a galera tudo reunido na mesa, com capa preta, meio estranho. E o pessoal falando de demônios e coisa, e eu fiquei um pouco com medo. Não, por favor. Não, gente, mas o que a gente tá falando aqui é do RPG. O RPG é a nossa grande inspiração aqui pra temática do Dragão Careca, né, também. É. Sim, claro. Não, mas a minha primeira vez jogando RPG foi com um amigo meu que ele jogou uma vez na casa de outros amigos dele, e daí ele trouxe ali, ele morava perto da minha casa, trouxe pro pessoal jogar. Então ele também não tinha experiência nenhuma. Só que o que acontece? A minha mãe não me deixava ir jogar RPG. Então eu tinha que sair escondido, né? Eu tinha que sair escondido pra ninguém ver e não contar pra minha mãe. Só que daí a minha mãe pedia pra um vizinho, um vizinho nosso lá que a gente tinha, pra ele ficar cuidando e avisar ela se eu saísse, né? Então eu fazia o quê? Eu me transformei num estrategista, né? E eu ficava no vitrô da casa olhando, porque ele passava o dia inteiro na frente de casa, assim, sentado. Tinha um mercadinho ali. Então eu esperava ele ir lá dentro buscar café. Quando ele buscava café, eu saía correndo esquina fora. Só que daí quando eu tinha que voltar, eu tinha uma casa abandonada na esquina, e daí eu me escorava na parede e ficava olhando bem estilo 007, sabe? Cuidando pra ver. E daí quando ele entrava pra dentro da casa pra buscar café de novo, eu ia lá e saía correndo pra dentro de casa. Mas nunca dava certo, porque ele sempre contava pra minha mãe, depois ele sabia igual. Mas era legal pela adrenalina.
A esperança do jovem é muito bonita. Viu o que dá quando as coisas dão errado e eu continuo insistindo? Tem que parar na primeira vez. Me convenceu, Tiamat. Eu já contei a minha história de primeiro RPG, eu acho, no episódio de RPG. Tenho muita certeza disso. Exatamente. Então, eu não vou contar ela de novo, mas eu posso falar que eu comecei a jogar RPG bem novo, mais novo que o resto do pessoal. Depois que o RPG foi apresentado pra mim, ninguém mais queria narrar, mestrar, e aí eu meio que virei o narrador, e daí eu fiquei narrando RPG. Então, narra RPG, na real, eu não jogo, porque ninguém nunca narra pra mim. Reclamação aí. De verdade, calma que vai ter coisa boa chegando aí. E era mais legal que boa parte do tempo era eu criando meus próprios cenários, criando minhas próprias histórias e criando meus próprios sistemas. Então, tipo, eu fiquei uns 3, 4 anos jogando RPG sem saber que existia RPG comercial, sem saber que existia livro de RPG, que eu nem sabia direito como era. Eu tinha um D6, um dado de 6 faces, e era isso, e escrevia tudo nos cadernos de filosofia e coisas assim, porque eles ficavam geralmente em branco. Eu filosofava muito. E era isso, cara, e era muito divertido. A gente tinha uns sistemas muito complexos, assim, tinha um monte de coisas na ficha, 2 folhas de coisa, e a gente desenhava os equipamentos, desenhava as criaturas, e tinha, tipo, umas 3 pessoas que jogavam comigo, meio direto, e a gente ficava jogando todo dia que dava, assim, todo final de semana que dava, todo recreio, e jogava direto por muitos anos. Então, sem dúvida, RPG foi a brincadeira que mais ocupou tempo da minha infância. Tem um carinho especial. Eu vou te dizer que ocupou também. Eu com certeza não, porque eu comecei aos 16 anos, então não fez parte da minha infância. Mas é que tu já tem 64 anos, então. É verdade, é verdade. A infância de um elfo, né? Eu tava pensando agora, Baldur, eu comecei com 12, vai fazer 10 anos que a gente se conhece. Pois é, cara. Cacete, faz tempo. É tempo pra o Tiamat cativar. também, o Tiamat acho que eu conheço a mais, eu acho. O Aldabonero nem sei como é que sobreviveu no meio de tanta violência. Não é. Aqui é Troá, o Bardo, e eu quero agradecer a sua visita. Encerramos aqui mais uma aventura. Convido você agora a nos encontrar em outros mundos. É só entrar em dragãocareca.com e descobrir. No YouTube, Spotify e Instagram, busque por Dragão Careca. Até a próxima!